Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa sala aqui, né? Nossa sala improvisada. A gente quer falar um pouquinho do nosso testemunho. Eu sou o Matheus. Eu sou a Camila. Nós somos líderes dos jovens aqui da Igreja Batista Central em Vila Maria. Então acompanhem com a gente a nossa história, o nosso testemunho e que Deus possa falar muito com você nesse dia. Então, como que foi, Lindinha? Como que foi o quê? A nossa história. Então, né? Nossa história foi como? Eu não sei, acho que eu já tô tão acostumada a falar essa história. A gente se conheceu na igreja, né, Lindinha? Porque eu nasci, cresci na igreja e você também já tinha voltado pra igreja. E aí, como ele sempre foi muito bonito, que lindo, ele chamava a atenção, entendeu? Apesar de ser pequenininho, ele chamava a atenção por ser muito bonito. E aí, né, ele chamou minha atenção também. E aí a gente se conheceu desde que eu era criança. Acho que ele voltou pra igreja, eu tinha 11 anos. Eu lembro até hoje que eu tinha 11 anos. Porque a gente conversava na MSN e ele perguntou a minha idade. Tá vendo como você já era essa fala? Aí, sem vergonha, essa frase é uma fala muito forte, né? Sem vergonha, tá bom. Mas tudo bem, Deus me deu essa vida, mentira. Aí, ele perguntou a minha idade na MSN. Eu falei que eu tinha 11 anos. E a gente... Aí teve várias... muita coisa. A gente quer resumir, né? O básico de tudo. A gente se conheceu, tal, conversamos depois de muito tempo. A gente começou a namorar, tinha 18 anos. E aí eu e o Matheus começamos a namorar numa fase que não foi boa pra nenhum de nós dois. Eu acho que por isso que a gente tem o hábito de falar tanto fora da igreja, mas eu acho que principalmente dentro, que namorar muito cedo não é bom. E olha que eu nem olho tão nova assim, mas eu acho que quanto mais nova, mais chance de dar problema. Eu comecei com 18 anos e eu acho que não foi bom, não foi saudável pra gente eu começar com 18. E a gente teve um relacionamento muito conturbado durante quase 2 anos, até que a gente resolveu terminar. Eu tô dando um resumo dos resumos, tá? Porque de fato eu queria focar no nosso testemunho. O Matheus, a gente viveu muita coisa durante esses 2 anos, tal. Eu acho que nem eu e nem ele tinham entendimento do que era um relacionamento, e principalmente um relacionamento cristão. E a gente terminou por causa dessas desavenças da vida. E aí a gente voltou depois de 3 ou 4 meses. E durante esse tempo separado, tanto eu quanto o Matheus tivemos uma experiência com Deus no seu individual. Eu nasci e cresci na igreja, mas é muito comum nos jovens de hoje em dia a gente vir para a igreja pelo hábito de acompanhar os nossos pais. E na verdade a gente só se converte quando a gente tem a nossa experiência pessoal, quando a gente deixa de acompanhar os nossos pais e tem uma experiência com Deus. E foi o que aconteceu comigo e acredito que com o Matheus também. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. É que, cara, é muito bacana. Talvez todo mundo já ouviu falar de Deus, todo mundo já ouviu falar de Cristo, mas mais do que isso, é legal nós conhecermos Ele. Então, nós sabia de ouvir falar, né? Mas de caminhar com Ele, de ter experiências com Ele, não ainda, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente queria falar aqui já para vocês é: busquem experiências, busquem uma caminhada com Deus, além de só ouvir falar, ou se você está indo para a igreja agora e você só está lá para cumprir um dever ou algo do tipo, algo religioso, uma rotina sua. Mas busque ter experiências com Ele, assim, né? Foi a primeira coisa que começou a mudar em mim. Na verdade, eu digo que como meus pais sempre frequentaram a igreja e eu tive experiências com Deus antes de terminar o namoro com o Matheus, durante a minha vida, porque eu creio que Deus estava lá. Ele não é que Ele não estava presente na minha vida, Ele estava. Deus é tão misericordioso que Ele se manifesta em N situações, em N pessoas, em N ocasiões. Então Deus estava presente na minha vida, mas durante esse período que eu fiquei separada do Matheus, eu tive uma experiência que eu acho que todos que têm entendimento do Evangelho hoje, foi a experiência da ficha cair. Quando a ficha cai,
quando você entende todo o plano de salvação, sabe? Você entende por que Jesus veio, por que Jesus morreu por você, por que você é um pecador, e foi essa experiência que eu tive, assim, sabe? E tipo assim, eu senti Deus do meu lado, assim, do meu lado, literalmente. E aí foi a minha experiência, como que eu posso falar? De mudança de mente genuína, assim, sabe? Antes eu tinha até um certo conhecimento bíblico, mas depois que eu tive essa metanoia foi quando eu falei, nossa. E foram justamente momentos que a gente estava separado, ou seja, talvez o relacionamento fora do que Deus esperava pra gente era tão ruim que ele não estava conseguindo fazer a obra nas nossas vidas, sabe? E quando a gente se desligou disso, eu tinha uma certa dependência emocional do Mateus e acredito que hoje muitas mulheres desenvolvem isso, dependência emocional, financeira, qualquer que seja, por um homem. Eu tinha uma dependência totalmente emocional do Mateus e quando eu desvencilhei disso, Deus falou, beleza, agora que você tá aberta, que você se desprendeu disso, eu vou te dar essa experiência. E foi o que eu vivi, assim, foi maravilhoso. E é uma coisa que eu falei com o Mateus. Já tinha falado outras vezes, né? Que quando você entende o amor de Deus pela sua vida, você não aceita qualquer pessoa. Isso é fato, porque você fala, cara, como que Deus me ama tanto, Ele me ama desse jeito, você se sente tão amado, tão maravilhoso, tipo assim, o devido valor você só acha em Deus. E aí você não aceita qualquer coisa, você acaba aceitando aquilo que realmente você acha que Deus quer pra você, porque se Deus me trata, se Deus faz isso por mim, como que eu vou aceitar esse tipo de coisa que faz totalmente o contrário do que Ele diz que é pra mim, do que Ele é de fato pra mim? Então, foi quando a gente resolveu se separar e terminar esse negócio conturbado, que Deus realmente se fez nas nossas vidas, assim, falou, não é o Mateus que é a prioridade da Camila, nem a Camila que é a prioridade do Mateus ou qualquer outra coisa, sou eu que sou prioridade, depois vai vir a Camila e o Mateus. Então a segunda coisa que a Camila tá falando é a respeito das nossas escolhas, né? E tipo, pra gente tomar cuidado, prestar atenção em quem nós estamos escolhendo, né? De verdade, assim, eu reconheço que não é uma pessoa pra ela, né? E assim, ela, depois desse tempo que nós estávamos separados, ela viu que, tipo assim, o amor de Deus preenchia muito mais do que o nosso namoro, né? Então isso é muito importante, nós sabemos em quem nós estamos depositando todo o nosso amor, toda a nossa intimidade, toda a nossa devoção de fato, assim, sabe? E essa é a segunda coisa muito importante que a gente tem que ver no relacionamento. Então, aí a gente voltou, né? Depois de toda essa experiência que cada um teve no seu momento, nós decidimos voltar. E aí, a gente, além de voltar mais maduro, com a experiência de ter ficado desvencilhado desse relacionamento, eu, depois de quase 2 anos, senti o que era ficar solteira e falar se eu preciso me amar mais, como, sabe, me valorizar mais, porque Deus me valoriza demais, assim, Deus me ama demais. E aí, a gente resolveu voltar. E aí, o negócio foi, entendeu? Não foi, tipo assim, perfeito, maravilhoso, porque acredito que quando a gente decide mudar por nós, por Deus, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Então a gente tem ali, a gente vai e fala, não, peraí, eu não sou mais isso, eu não faço mais isso. E aí a gente volta a sua consciência. Então a gente realmente voltou e eu costumo falar que pra mim foi outro relacionamento. Pra mim não foi o mesmo Mateus e não foi o mesmo namoro, assim. É como se realmente tivesse dado o restart e começado do zero, assim, sabe? Tanto é que eu tinha muita mágoa do Mateus de antes. E conforme o tempo foi passando, as coisas eram tão boas que isso já não tipo assim, poderia conversar sobre isso tranquilamente, porque não me dói, não me doía mais. E não restou nenhum vestígio de mágoa mesmo, sabe? Porque realmente Deus parece que deu um restart nas nossas vidas e a gente voltou, além de ter tido essa experiência com Deus e entendimento maior do que era Deus, nós voltamos mais maduros também, né? E eu acho que isso Deus proporciona nas nossas vidas. Você quer falar mais alguma coisa? Então tá, então vou dar continuidade.
Aí a gente voltou e a gente resolveu que o relacionamento seria um relacionamento cristão. Então, nós dois tínhamos a vida mais voltadas para Deus nessa época. E, é bizarro como a gente vê como Deus abençoa a gente. É louco. Porque, tipo assim... em tudo, assim. No namoro ele já foi abençoando, mas quando a gente decidiu casar... Quando a gente decidiu casar, a gente já viu a mão de Deus, e depois que a gente casou, é muito doido. Eu acho que assim, a questão do Deus ser o mar e o peixe precisar estar no mar para sobreviver, e o mar falar pro peixe, não sai, senão você morre, é a mesma coisa com Deus, tipo assim. Eu já ouvi essa metáfora uma vez e é isso, sabe? Deus, ele não te obriga a nada, ele te deu livre-arbítrio. E quando você é o peixe que tá no mar, Deus tá falando pra você, não sai, senão você morre, se você não vai sobreviver lá fora, é isso. Quando a gente resolveu firmar o nosso relacionamento em Deus, as nossas vidas em Deus, a gente viu que a gente tava morto, entendeu? Quando a gente entrou no mar, a gente falou, é disso aqui que eu preciso pra respirar, pra sobreviver. E é muito louco, porque eu costumo falar pras pessoas e pro Mateus que a gente nem sempre a gente vai chegar e ver Deus aqui, um anjo voando e jogando pó de piripimpim, um negócio assim, meu Deus, não. A gente começa a ver Deus nos detalhes. Você tá vivendo, porque por mais que você vai passar dificuldades, você vai passar problemas, como qualquer outro ser humano no mundo. E aí você vê que naquele problema, Deus tá lá. Deus vai lá e dá um jeitinho. Naquelas dificuldades, Deus tá lá. Deus vai lá e dá um jeitinho. Então, quando a gente decidiu casar, muitas coisas aconteceram, sabe? A gente não tinha condições. Eu acho que por nós mesmos a gente não tinha condições de pagar o casamento que a gente queria ter. E Deus abençoou muito as nossas vidas e tem abençoado até hoje, né, amor? A primeira algo que eu vi assim é que assim que nós começamos a pagar pela fé o casamento, as coisas começaram a mudar. Então eu lembro que a gente pagou o primeiro mês, eu tinha me formado, né? E a gente pagou o primeiro mês e no segundo mês eu tinha conseguido um emprego bem melhor. E aí eu fui trabalhar numa empresa boa e aí deu pra começar a pagar outras coisas. A Camila, na época, ela foi promovida, tá? Então você vê que o casamento é algo que Deus abençoa, é a ideia dele. Embora muitas coisas venham contra o casamento hoje, infelizmente, mas quando é um casamento que Deus é a prioridade, Deus está no meio, Ele abençoa, não tem por que Ele não abençoar. Não estou falando só de coisas materiais, porque isso é em vão do que Ele abençoa como ser humano, como o crescimento espiritual que a gente teve, o crescimento como pessoa, os nossos caráteres foi moldado, foi mudado realmente, mas Deus começou a abençoar a gente até, tipo assim, o nosso passo de fé, Ele começou a abençoar a gente. E aí, tipo, a gente foi promovido e tal, e aí começou o casamento em si. Então, fala aí, amor, como que foi essa... Mas é pra falar o que começou? Não, desde a lua de mel. Foi muito bom! Foi muito bom, porque a gente conseguiu, fizemos o casamento. Eu fui promovida, acho que depois de alguns meses que a gente decidiu fechar o casamento. E eu entendi que aquilo era pra mim naquele momento, assim, sabe? Que eu precisava viver aquilo pra ter condições de executar isso. E a gente foi entendendo cada vez mais o quanto família cara, é uma coisa que Deus, sabe, gosta de ver, gosta de abençoar, a gente entende o quanto Deus abençoa as famílias, o quanto Deus quer que sejamos famílias, né? Não é à toa que a gente vê tanto hoje o diabo querendo destruir famílias, porque nós, eu não sei, eu acho mágico demais a família. E quando você casa, você está iniciando uma família, são duas pessoas diferentes formando uma única família. E aí quando eu casei com o Mateus, desde a lua de mel até hoje, na verdade você casa com um certo medo, assim, se você tá casado, primeiro você vai ouvir, não é fácil, mas aí você fica assim, meu Deus, mas o que não é tão fácil assim que eu
conversava, 2 falavam, casamento é maravilhoso. E é isso, né, Bidu? É isso então, gente. Fique com a gente vai contar um pouquinho pra vocês dos milagres que aconteceu no nosso casamento em si, na nossa lua de mel. Segue pra parte 2. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau!